Ouvintes da Rádio Trianon, do Observatório E, já estamos aqui ao lado dela, cantora, apresentadora, compositora, surgiu no concurso de talento Código Fama, tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram, está chegando aos 2 milhões de inscritos no YouTube. Aos 22 anos, ela é dona do canal Vlog de Tudo e dona do single Me Refez. Na televisão, ela marcou uma geração ao comandar os infantis Bom Dia e Companhia, Sábado Animado e Carrossel Animado. Eu estou falando dela, Priscila Alcântara, muito bem-vinda aqui ao Observatório E. Tudo bem com você? Tudo bem, um super beijo para todos os ouvintes, prazer todo meu estar aqui. Muito obrigado. A gente começa falando de carreira musical. Sim. Você surgiu no Código Fama, Isso. né, que é um concurso, uma parceria entre o SBT e a Televisa do México, mas você já cantava antes do programa, né? Desde pequenininha meu sonho sempre foi cantar, então eu cresci numa família de músicos, então eu sempre estive inserida nesse meio, então tive como meu maior sonho mesmo a música desde sempre. E ir pra TV foi o único caminho assim que a gente viu que poderia me fazer chegar, né, a ser contratada por uma gravadora. Esse era, na minha cabecinha, era o meu plano, ser contratada por uma gravadora e lançar discos. A influência maior foi da família? Eles te Sim. levaram pra esse caminho? Na verdade eu sempre fui uma criança muito pra frente, assim, então não foi uma coisa que meus pais falavam, vai lá cantar, não sei o quê. Eu que ia lá na frente da igreja, eu cresci na igreja, né? Pegava o microfone com 2 anos de idade e quando eu não deixava eu ficava muito brava, eu chorava. Então não era uma questão de que os meus pais me... Tipo assim, eles foram minhas maiores referências, né? Era o que eu via em casa. Então, por exemplo, meu pai quando me dava presente quando criança eram CDs. Então eu sempre fui muito estimulada a desenvolver o meu lado artístico, mas nada que fosse como uma obrigação. Então, desde pequenininha foi assim mesmo o meu maior objetivo ser cantora. Então, desde pequena mesmo, a partir da influência dos meus pais. Muito bacana rever, né, com você. E desde o comecinho mesmo no Código Fama, você foi muito querida ali, já se tornou muito querida pelo público, né? Foi Inclusive o prêmio do melhor sorriso, não foi isso? Foi. Tiveram 2 pontos altos, assim, lá no México. Então, o primeiro foi que a gente ficava confinado numa casa, né? Uma criança de cada país da América Latina, representando, né? Que teve as edições nacionais. A do Brasil eu ganhei. E aí era um confinamento mesmo numa casa. Eu só via minha mãe uma vez por dia, era só à noite, tipo 5 minutos. E aí lá teve Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. Minha Foi uma gente. experiência bem intensa, bem intensa. E eu era a única que falava espanhol? português, não. Oh, pois é, né? Eu era a única, só que eu era muito pra frente. Então, assim, tem uns vídeos muito engraçados no YouTube, muito, que eu tentando falar espanhol, ela era assim, me achando a bilíngue. Mas foi muito legal. E teve um momento que eu ganhei como o melhor sorriso da casa, era uma brincadeira que eles fizeram. E teve uma outra parte da competição que o público mexicano votava no favorito. E eu ganhei em primeiro lugar, até da mexicana eu ganhei. O voto popular ali. Do voto popular, eu seria a vencedora, mas o final foi por voto de júri, né? Mas foi uma experiência muito legal. Quando eu saí da competição, a Televisa quis me contratar pra ficar lá, só que era só com a minha mãe, então a gente preferiu voltar. E o Celso Portiolli sempre dizia, não, calma, que vem pro Brasil que a gente tá preparando algo legal. Que ele sabia já da TV, eu não, só que ele não contava pra mim. Ele que... Mas daí, eu sei que lá o pessoal que se destacava no Código Fama foi fazer novela. Muita gente que participou do Código Fama fez grandes novelas infantis que a gente conhece aqui no Brasil. Você voltou pro Brasil e já caiu dentro ali do SBT. Porque nesse meio tempo onde eu estava lá com a minha mãe no México, o Celso Portiolli ficou no Brasil mostrando as minhas gravações pro Silvio, só que ele não contou pra gente. Então ele só falava, não, volta pro Brasil que tem coisa boa aqui. E a gente tá, mas o quê? Tipo, eles estão chamando eu pra gravar novela, por que eu não iria? Mas a questão da família também foi algo que gritou muito na nossa decisão, então eu não tinha como separar minha família, isso não era uma opção pra mim, né? Então aí já foi mais um ponto pra eu voltar pro Brasil. E voltando, o Celso Portiolli já tinha esquematizado tudo, então eu voltei, fiz 1 mês, 2 meses de reuniões com o SBT e já caí de paraquedas como apresentadora. Mas Priscila, antes do Código Fama, você chegou a fazer o Raul Gil, não fez? Então, na verdade, pro Raul Gil eu fiz só testes, mas eu nunca fui chamada. Mas eu cheguei a fazer testes pro Raul Gil. E aí acabou que anos depois, eu me encontrei até com a pessoa que fez o meu teste lá no SBT. Mas não chegou a ser como a Maísa? Não. Eu lembro que eu cheguei a fazer teste na época que ele tava na Record ainda. Só que não me chamaram. Fiz muitos testes pra Record também. Porque o Ryuji se apresentou bastante no Raul Gil. Sim, a carreira dele começou lá. Ele Desde a começou. Record, né?
Isso, foi bem parecido com o caso da Maísa. Isso. O meu foi essa minha participação breve no Código Fama, que foi um programa super breve, teve uma temporada. E foi essa participação que me levou ao Bom de Companhia. Te abriu as portas. Foi. E como é que foi o momento que você teve certeza que tinha coisa boa aqui mesmo, né? Que o SBT te chamou. Como é que foi isso? Bom, a gente começou a fazer algumas reuniões com a diretoria do SBT, mas eu acho que quando caiu a ficha foi quando eu fiz uma reunião com o próprio Silvio Santos. Você conheceu o Silvio? Conheci, foram poucos os momentos que a gente teve com ele de bastidor, assim, além das minhas participações nos programas dele. Mas teve uma que foi bem antes de começar, que foi ele meio que dando as boas-vindas pra mim, pro Yudi. Realmente dando o aval dele, assim, de cara a cara, né? E foi muito especial. Então eu tinha 8 para 9 anos e eu sempre fui muito fã do SBT. Minhas tias, nossa, eu sei todas as novelas, você perguntar, toda a programação eu sei. Eu era muito fã do SBT. Então quando eu tava lá de cara, Dublou Rebelde e tal. com certeza. Nossa, eu era fã número 1, gente, que isso. Dublou não, você fez as canções, Eu um álbum de regravei canções. com o Yudi, Sim. todas as E canções. depois em gravou português. a trilha de Carrossel também, a abertura, Gravei a trilha né? de Carrossel, gravei trilha pra Chiquititas. Então, naquele momento que eu vi o Silvio Santos falando que eu ia fazer parte, né, do cast do SBT, foi quando realmente caiu a ficha. E você, sucedeu Jaqueline Petkovic, Que eu assistia. Eliana, né? Então, tipo... E marcou uma transição no Foi uma programa, transição, né? Foi. Mudou o programa É. totalmente. Né? O Priscila e Yudi foram os apresentadores que ficaram mais tempo, né, no comando do Bom de Companhia. Então, a gente, na verdade, se tornou responsável por um legado de muitos anos. Eu assisti o Bom de Companhia, peguei um pouco da fase da Jaque. Depois foi Jéssica e Cauê, Jéssica e depois Cauê. Priscila e Yudi Ítala, e depois só Priscila e Yudi. Então a gente ficou quase 8 anos direto no comando Vocês do Bom de cresceram Companhia. na televisão, né? As Todas pessoas as minhas acompanharam. fases, na verdade. Todas as fases. A minha infância pra adolescência, juventude. Eu só saí quando eu tinha quase 17 anos. Caraca! E na época que vocês começaram, a Silvinha já era a diretora Não. de infantis? Não. Não. Foi logo no meu período final de contrato que ela assumiu essa posição. Então, antes passaram vários diretores, porque na nossa fase o Bom Dia passou por vários formatos. Então, cada formato meio que foi um bom diretor.